Amém, queridos. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você neste momento a orar comigo, iniciando assim mais um estudo de doutrina. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos os irmãos e irmãs que estão cultuando neste momento conosco, participando desse estudo, louvando o Teu santo nome. Abençoa o nosso país, abençoa os enfermos, os doentes, os desempregados, o nosso país, os governantes, as nossas autoridades. Que o Senhor ajude-os a dirigir este país, que o Senhor ilumine, ó Deus, a mente dos nossos governantes. Pedimos ao Senhor por cura, pedimos ao Senhor pela vacina da Covid-19, que o Senhor use os cientistas, os responsáveis na área de saúde para acharem esta vacina. Ó Deus, confiamos em Ti, não importam as circunstâncias, nós vivemos na Tua dependência. Nós não somos nada diante do Teu poder, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa pequenez. Abençoa todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra neste momento, aqueles que estão neste momento se reunindo e que vão se reunir logo mais para o louvor da sua glória. Que o Senhor fale poderosamente ao coração de todos aqueles que estão sintonizados em Ti, Jesus. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Queremos, neste momento, ler a palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Nós iremos dar início, se não terminarmos hoje, se Deus permitir, terminaremos na próxima quinta-feira este tema sobre a alegria. Você é uma pessoa alegre? Você tem a alegria de viver? Então nós vamos falar sobre a realidade de um cristianismo alegre. Filipenses capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós acabamos de cantar o que Paulo escreveu aqui aos Filipenses, no verso 5. Perto está o Senhor. E nós cantamos que perto nós queremos estar junto aos pés do Senhor. Não tem lugar melhor do que estar junto aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma canção, e esta canção é a seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor
Deus. Cantamos a este Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Queridos irmãos, esta carta que Paulo escreveu aqui aos Filipenses, ele escreve a uma igreja espiritualmente sadia. Esta igreja de Filipos era uma igreja espiritualmente sadia. Era uma igreja conhecida por uma firmeza perseverante ali na fé, como sendo uma igreja que tinha constância doutrinária. E Paulo escreve esta carta cordial, afetiva, a carta da alegria, uma correspondência para amigos, e que Paulo aqui encoraja estes irmãos e amigos para que eles continuem firmes, edificados na fé. Por isso, nós lemos aqui e, de fato, o cristianismo que nós vivemos deve ser um cristianismo que, de fato, seja alegre. Um cristianismo que, não importa as circunstâncias, nós foquemos não nos problemas, mas sim em Deus, aquele que pode solucionar o nosso problema. Parece até um clichê, né? Parece frases de efeitos, mas, queridos irmãos, é a realidade. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. E a sociedade que não é cristã, ela não tem uma compreensão de alegria como nós temos. Eu não estou dizendo que o crente, o verdadeiro crente, ele não se entristece. Ele se entristece, sim. Isso acontece com todos nós que somos cristãos. Tem dias que nós acordamos bem, tem dias que a gente não quer nem sair da cama. Isso é fruto da nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Nós somos, de fato, corrompidos, a nossa natureza, pelo pecado. Mas, uma vez que Cristo nos alcançou, que Cristo se revelou a nós agora somos nova criatura e devemos olhar para o mundo numa perspectiva bíblica, numa perspectiva daquele que, quem está em Cristo, está alegre. Por mais que ele passe por momentos de tristeza, mas a sua alegria é radiante, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe que aquele que ele tem crido é poderoso, é aquele que sustenta ele, é aquele que livra ele do mal, que guarda ele. Então, meus irmãos, de fato, a compreensão da sociedade não cristã quanto à alegria é muito diferente da nossa, não é compatível. A compreensão de alegria que a sociedade não cristã tem não é compatível com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia nos ensina. E, infelizmente, muitos crentes vivem uma realidade que expressa só tristeza constantemente. Há muitos crentes que no seu rosto, na sua face, deixa transparecer tristeza, deixa de fato transparecer que está triste, que está angustiado, que está abatido, atribulado. Irmãos, tem crente que vive de forma cabisbaixa, fazendo assim, expressando assim como aquela hiena de desenho animado, um desenho antigo, que a hiena, ó vida, ó azar. Tem crente que de fato murmura muito, lamenta muito, não é grato a Deus pelo que tem, mas sim murmura pelo que não tem.
E isso é triste ver muitos crentes com rostos em prantos, em tristeza, constantemente dando a impressão de que aquele cristianismo que ele professa viver como filosofia de vida, como estilo de vida, é uma realidade desagradável e triste. É uma realidade sem alegria. Meus irmãos, um famoso matemático e cientista francês chamado Blaise Pascal viveu no século XVII, converteu-se ao Senhor Jesus Cristo e ele se tornou um fervoroso, um ardoroso defensor da fé cristã. E na noite de 23 de outubro de 1654, ele teve uma profunda experiência com Deus, quando ele passou a sentir a intensa alegria espiritual. Eu abro um parêntese aqui para perguntar para nós já tivemos uma experiência profunda com Deus? Ou nós apenas estamos acostumados com a mediocridade de uma religiosidade que não leva você a lugar nenhum? Nós já tivemos de fato o encontro real de Deus, como Blaise Pascal, como Agostinho de Hipona, como o próprio Lutero, como Paulo na estrada de Damasco. Você já teve, eu já tive de fato um real encontro com Deus? Porque se de fato nós já tivemos um verdadeiro encontro com Deus, um profundo encontro com Deus, as nossas atitudes, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir não serão mais os mesmos. Nós vivemos alegres, radiantes, mesmo em meio a situações tristes que nos assolam, que nos rodeiam, como o momento que vivemos agora de pandemia, da Covid-19, de mortes, milhares e milhares de mortes pelo mundo inteiro. Isso não é motivo de alegria, não, mas a alegria está além do túmulo, além da sepultura, além da morte, além desta vida. A nossa alegria está em Cristo Jesus, aquele que nos dá a vida eterna, e que isso tudo vai passar, e que o apóstolo Paulo diz que se a nossa alegria estar neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança está neste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, não coloquemos a nossa alegria neste mundo, nas coisas passageiras, mas coloquemos a nossa esperança, e que nos produz alegria, é em Cristo Jesus. Portanto, continuando aqui, este homem, Blaise Pascal, ele teve esse profundo encontro, essa profunda experiência com Deus, quando ele sentiu esta intensa alegria espiritual. Tão marcante foi aquela experiência na vida deste sábio homem, que ele escreveu e guardou o registro desta experiência, deste dia marcante, no forro de seu casaco, onde foi encontrado depois de sua morte. Pascal verdadeiramente experimentou a alegria indizível e cheia de glória, de que tanto nos fala o apóstolo Pedro no capítulo 1, verso 8 da sua primeira carta. Eu abro um parênteses aqui para dizer, por favor, você que está cultuando comigo agora, conosco aqui, que está participando deste estudo, participe com uma caneta, com um caderno, um bloco, para você anotar os versículos.
Então anote aí 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, essa alegria indizível que este matemático, cientista francês, como tantos outros na história da igreja, na história bíblica, na antiguidade, no Novo Testamento, passaram por experiências ímpares como essa. Meus irmãos queridos, este homem, ele experimentou essa alegria indizível de glória. Então a palavra, de fato, alegria era muito importante no mundo antigo. A prova disso é que era usada como saudação. Anote mais um texto aí, em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Eu vou abrir aqui em Lucas, você também aí vai acompanhando. Lucas 1, capítulo 1, verso 28. Diz que ali Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Então aqui é o anjo aparecendo a Maria, a mãe de Jesus, e aqui dizendo, perdão, irmãos, aqui aparecendo a esposa Isabel, perdão, e durante 5 meses não saiu como o Senhor é bom, ela dizia, ele olhou para mim favoravelmente e tirou a minha humilhação perante o povo por não ter filhos. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria prometida em casamento, e a um homem chamado José, exatamente a Maria, e disse: alegre-se, alegre-se. Olha a saudação do anjo Gabriel aqui. Alegria. Então nós observamos aqui, meus irmãos queridos, que a palavra alegria era muito importante naquele tempo. Era usada como uma saudação. Que o anjo Gabriel, ao aparecer a Virgem Maria, ele diz: alegre-se, como uma prova de saudação. Lucas, capítulo 1, verso 28. Lucas, capítulo 1, anote aí. Lucas 1, verso 28, onde é predito aqui o nascimento de Jesus Cristo. Esteja com um bloco e caneta para anotar. Então, a palavra que em nossas versões, queridos, é traduzida como saudações, veja aí em Atos, capítulo 15, verso 23. Atos, capítulo 15, verso 23. Veja o que diz Atos 15, verso 23. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então, veja que tanto aqui em Atos 15, verso 23, e Tiago 1:1, a palavra que em nossas versões da Bíblia é traduzida como saudações, nestas referências que eu citei, Atos 15, verso 23 e Tiago 1, e como também saúde em Atos 23, 26, vou ler aqui para você também, você acompanhe. Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão desde a hora 3ª da noite, 200 soldados. Deixa eu ver aqui, Atos 23, 26. Eu estava lendo 23, irmãos, perdão. O 26, Atos 23, verso 26. Diz assim: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Então veja aí a palavra aqui,
saudação, traduzida também como saúde, significando aqui, queridos, literalmente alegria. Então, o termo aqui transmite a ideia de prazer, a ideia de contentamento, de satisfação, de gozo, de bem-estar, de felicidade, de exultação. E isto tudo provenientes, meus irmãos, de algo bom, de algo agradável que se recebe ou que se vive. Também o Antigo Testamento é rico em citações deste termo, desta mesma natureza, seja em relação à alegria experimentada pelos filhos de Israel, como 1 Crônicas, capítulo 29, 9, seja pela alegria do próprio Yahvé em seu povo, em Sofonias, capítulo 3, verso 17. Então, atualmente, meus queridos, as pessoas vivem tensas, e elas vivem tensas em função de muitas coisas que assolam elas. Temos, por exemplo, como vocês estão cansados de saber, esta pandemia tem deixado muita gente tensa, tem deixado muita gente aflita, angustiada, ansiosa, deprimida, depressiva e pessoas perturbadas. Esta pandemia tem perturbado muita gente. E aí, na experiência de muitas pessoas, a alegria não existe mais. Não existe mais. Por isso, o objetivo, meu irmão e minha irmã, deste estudo que estamos iniciando agora, é tão somente encorajar a todos nós, não somente aqueles que estão abatidos, não somente aqueles que estão tristes, mas todos nós precisamos estar alegres, todos nós precisamos confessar que vivemos um cristianismo que de fato realça a alegria, que não é um cristianismo de fachada, não é um cristianismo que enrola ninguém, que engana ninguém. É um cristianismo verdadeiro. E o cristianismo verdadeiro, ele de fato é um cristianismo que realça a alegria. E no processo dessa alegria, nós precisamos compreender na realidade deste cristianismo que professa esta alegria, nós precisamos entender que a Bíblia, ela nos mostra uma alegria que vem de Deus. Esta é a primeira realidade dentro desse estilo de vida que vivemos, chamado cristianismo, desta religião verdadeira. Se você vive um cristianismo real, verdadeiro, você é alegre. Por quê? Porque essa alegria, ela vem tão somente de Deus. Tão somente de Deus. A Bíblia nos ensina claramente isto. Deus é a fonte. Deus é a origem da minha, da sua, da nossa alegria. E nós veremos aqui um pouco do que a Escritura nos diz a este respeito. Dentro deste primeiro ponto, desta primeira evidência do nosso cristianismo real, deste cristianismo que produz alegria, temos a primeira situação, e a primeira situação é essa: alegria que vem de Deus. É uma alegria que vem de Deus. Veja que dentro desta alegria que vem de Deus, precisamos entender que esta alegria, oriunda de Deus,
vinda de Deus, procedente de Deus, ela é tão somente fruto da graça de Deus, de um amor imerecido, de um favor imerecido, de um favor dele para nós que nós não merecemos. Ele nos dá essa alegria como fruto da sua graça. Então veja que Deus concede sem qualquer merecimento da parte daqueles que a recebem. A alegria que eu tenho, a alegria que você tem, ela vem da graça de Deus, da graça divina, mesmo nós não merecendo. E no Antigo Testamento o Senhor promete derramar alegria sobre o seu povo. Veja, por exemplo, em Isaías 61, capítulo 61, os versos do 1 ao 3. Isaías 61, verso 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Óleo de alegria. O Senhor quer derramar sobre nós a sua alegria. E esta alegria é produzida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É uma alegria que vem dele. E essa alegria que vem dele é uma alegria, em primeiro lugar, fruto da sua graça divina. Mesmo nós não merecemos, ele quer curar os doentes, ele quer libertar aqueles que estão presos ao pecado. Ele quer dar liberdade a estes que estão presos ao diabo, ao mundo, ao pecado. Então aqui nós temos as boas novas da salvação. Alegria esta, a sociedade não cristã jamais terá compreensão enquanto não se voltar para aquele que é doador, que presenteia, que nos dá essa alegria, porque ela vem do alto, ela vem de Deus. Esta alegria vem dele, não vem de nós mesmos. Nós não produzimos alegria, vem do próprio Deus. Então esta é a primeira coisa que eu e você nós precisamos entender dentro deste ponto de alegria que vem de Deus. Em primeiro lugar, entenda, esta alegria que vem de Deus é fruto da graça de Deus. Mas em segundo lugar, esta alegria que é de Deus, que vem de Deus, além dela ser uma alegria fruto da sua graça, ela também é uma alegria que vem da obra salvadora de Cristo. É uma alegria que vem da obra salvadora de Cristo. Eu sou alegre porque eu sou salvo, porque Jesus me salvou através das suas obras. Ele me salvou das suas obras, não através... Eu não posso ser salvo por causa de obras que eu faço, de merecimento, mas sim na pessoa de Cristo, pela sua morte e sua ressurreição. Eu só posso ser salvo através de Jesus Cristo. E isso me traz alegria. Então essa é a segunda coisa que eu e você precisamos entender, de uma alegria
que vem de Deus. Primeiro, é uma graça de Deus, é uma graça divina. Segundo, é fruto da obra salvadora de Cristo. É a maior, queridos, é a maior e a mais excelente de todas as manifestações da graça soberana de Deus, é, sem dúvida, a nossa salvação em Cristo Jesus. É simplesmente impossível dar graças ao Pai Celestial pela salvação que Ele nos deu em Cristo sem experimentar esta santa alegria. Veja, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12. Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12. Paulo, escrevendo aqui aos Colossenses, os versos 11 e 12, ele diz que estamos orando também para que vocês, falando para os irmãos ali de Colossos, sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que vocês possam continuar avançando com perseverança, paciência e com alegria. E o verso 12, Paulo continua dizendo que vocês sejam gratos sempre ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz. Todas as coisas que Deus fez por nós, a sua herança que Ele nos deu, a herança dos santos. Meus irmãos, nós precisamos entender que o cristianismo que nós vivemos, ele é real. E se ele é real, é um cristianismo alegre. Não é um cristianismo triste, cabisbaixo, murmurador. Não. É um cristianismo que, em primeiro lugar, produz uma alegria. E essa alegria, ela é produzida pelo Pai. Ela é produzida por Deus. E esta alegria que é produzida por Deus é uma alegria, em primeiro lugar, fruto da graça de Deus, fruto da graça divina. Em segundo lugar, é uma alegria que vem da obra salvadora de Cristo. Mas em terceiro lugar, dentro deste ponto, desta alegria que vem de Deus, não temos só uma alegria que é fruto da graça de Deus, não temos só uma alegria que vem da obra salvadora de Cristo, mas temos aqui uma alegria que ela é produzida pelo Espírito Santo. Ela é produzida pelo Espírito Santo. Lucas, no capítulo 10, verso 21, ele nos informa o seguinte: exultou Jesus no Espírito Santo. Ou seja, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Isso significa que ele foi tomado de alegria e que o Espírito de Deus nos concede. Esta alegria, ela vem do Espírito Santo. E é tanto que a alegria é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas. Ela é fruto do Espírito Santo. O Senhor nos enviou o seu Espírito. João 16, versículo 7. Ele nos enviou o seu Espírito, o qual faz nascer em nós esta alegria cristã. Gálatas 5, verso 22. Fruto do Espírito, a alegria. Gálatas 5, 22. Então, meus irmãos, crentes cheios do Espírito Santo demonstram uma alegria, não em coisas, não em momentos, mas uma alegria produzida pelo Espírito Santo. Então entenda você que o verdadeiro cristianismo, ele mostra uma realidade alegre. Ele não mostra crente cabisbaixo. Repito, triste. Você pode até ficar triste, claro. Você é humano, eu sou humano, nós nos entristecemos, choramos. Mas a alegria
ela é uma alegria oriunda da graça divina, da graça de Deus. É uma alegria produzida pela obra salvadora de Cristo. Ela é uma alegria produzida pelo Espírito Santo. E por fim, ela é uma alegria quando recebemos a palavra. Uma alegria que vem como um resultado do recebimento da palavra. Se você neste momento está alegre por receber esta palavra, pode ter certeza que esta alegria vem de Deus. Então veja que nós temos aqui a Santíssima Trindade envolvida na minha e na sua alegria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também temos a palavra de Deus quando recebemos como também resultado da nossa alegria. Porque é através da palavra que conhecemos Deus, conhecemos seu Filho Jesus, quem é Deus, o que Deus requer de nós, quem somos nós, é através da palavra. Que em um ensinamento secular vai nos ensinar isso, a não ser aqui, através da sua santa palavra. Portanto, em último lugar, esta alegria que vem de Deus, ela é proveniente, ela é resultado quando nós recebemos a palavra. E quando a palavra de Deus é recebida com fé, com humildade e obediência, o crente, ele experimenta alegria. Ainda que nós tenhamos problemas, ainda que nós estejamos passando por tantas dificuldades como nós estamos passando, mas nós temos alegria ao receber a palavra de Deus, mesmo em meio a sofrimento. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim: e assim vocês se tornaram imitadores nossos do Senhor, porque vocês receberam nossas mensagens com alegria. E a mensagem com alegria que vem de onde? Paulo diz aqui, vem do Espírito Santo. E aí Paulo continua, apesar das provações de vocês, apesar dos sofrimentos que acarretou isso em vocês, mas vocês receberam com alegria. Por quê? Porque não é mensagem de Paulo, não é mensagem de Pedro. Paulo e Pedro, os apóstolos, são instrumentos, vocês, são instrumentos de Deus para pregar a palavra. É o Espírito Santo quem faz isso, quem move o meu coração e o seu coração, que nos irradia. Quantas vezes você não entrou aí numa live para assistir apenas, mesmo sem vontade, e no decorrer dessa live, Deus foi falando contigo através da palavra, apesar do miserável pecador que está pregando. É assim que Deus faz. Ele usa miseráveis pecadores para anunciar a palavra dele. Miseráveis pecadores lavados e remidos pelo seu sangue. Então veja que Paulo diz aqui, no versículo 6 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, que eles receberam a mensagem, as mensagens dos apóstolos com alegria, e só receberam com alegria porque vem do Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem produz esta alegria em nós através de sua palavra. Apesar dos sofrimentos, apesar das provações. E aí Paulo encerra aqui no verso 7, que eu encerro também, ele diz, e desta forma vocês mesmos se tornaram um exemplo para todos os outros cristãos da Macedônia e da Acaia. Irmãos, você quer se tornar exemplo para todos os demais cristãos ao seu redor? Então receba esta palavra com alegria, que vem do Espírito Santo de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, porque a fidelidade à palavra do Evangelho, recebida pelo cristão, produz
grande alegria. Veja aí, 2 João 4. 2 João 4. Anote para depois você conferir. 2 João, versículo 4. João só tem um capítulo. João só tem 13 versículos, 2 João. E aí você veja o 4 que diz assim: como eu me sinto feliz por encontrar alguns dos seus filhos aqui e ver que eles estão vivendo como devem, seguindo a verdade e obedecendo aos mandamentos que recebemos do Pai. Olha aqui a fidelidade da palavra sendo pregada. Esse pessoal que João pregou e recebeu com alegria esta palavra, estão vivendo com fidelidade, estão vivendo felizes porque receberam a palavra de Deus, e uma palavra oriunda do Espírito Santo de Deus, proveniente do próprio Espírito Santo. E 3 João, o verso 3 e 4. 3 João, versos 3 e 4. E diz que alguns dos irmãos que vieram aqui de viagem deixaram-me muito satisfeito ao contar-me que a sua vida continua limpa e verdadeira e que você está vivendo conforme a verdade. Eu não podia ter maior alegria, olha só, eu não podia ter maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Meus irmãos, não tem nada melhor, nada que faça mais o pastor, o líder ou os líderes alegres. Eu digo os verdadeiros líderes, os verdadeiros homens de Deus, porque só tem muito picareta também. Tem muito picareta que só fica com isso, em extorquir. Mas o verdadeiro servo de Deus é aquele que prega com fidelidade a palavra. É aquele que fala de Jesus, não fala de si mesmo. É aquele que exalta a Cristo e não a si mesmo. É aquele que faz os seus ouvintes pensarem, estudarem, conferirem. Esse é o verdadeiro ministro do Evangelho. É aquele que não está ali competindo com Jesus. É aquele que não quer ser maior do que o Mestre, do que Jesus. É aquele que, pelo contrário, exalta o Mestre. É aquele que diz: importa que tu cresça e que eu diminua. Portanto, irmãos queridos, não tem nada melhor, não tem nada que dê mais alegria para o pastor fiel a Cristo, o verdadeiro pastor fiel, crente, do que ver as suas ovelhas, as ovelhas do Supremo Pastor, na verdade. Na verdade. Mas como é triste, o contrário é verdade. O contrário, como é triste, como causa tristeza em ver ovelhas desgarradas, ovelhas fora do aprisco, ovelhas mancas, dando mau testemunho, hipócritas, mentirosas. Como é triste, como é triste. Eu encerro, meus irmãos, dizendo que aquele que se encontra com Cristo, e aquele que se encontra com Cristo, aquele que encontra com a sua palavra, encontra o maior e mais valioso tesouro. Veja o que é que diz aí Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus, capítulo 13, verso 44. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13, verso 44. Diz que aqui o reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu no campo. Veja, o reino dos céus é como um tesouro que o homem descobriu no campo. Aí diz aqui, ó, na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. Porque o reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Aí ele vende o tesouro e compra aquele campo. Queridos irmãos amados, aquele que encontra Cristo e sua palavra, encontra o mais valioso tesouro. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se que o cristianismo verdadeiro
ele realça a alegria, ele mostra a alegria. A realidade do cristianismo verdadeiro é essa, alegria. E dentro dessa alegria, em primeiro lugar, nós vimos uma alegria que vem de Deus. E uma alegria que vem de Deus, ela é, em primeiro lugar, proveniente de Deus. Ela é proveniente ela é fruto da graça de Deus. Segundo lugar, ela é obra salvadora de Cristo. Terceiro lugar, ela é produzida pelo Espírito Santo. Quarto lugar, ela é resultado dessa alegria do recebimento da palavra. Então veja, as três pessoas da Trindade envolvidas, mas a palavra de Deus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu gostaria de encerrar cantando o cântico Esta Paz que Sinto em Minha Alma. Faltam 7 minutos para nós encerrarmos. Amém, queridos? Vamos orar, encerrando. Pai amado, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Abençoe aqueles que aniversariaram esta semana. Coloca em tuas mãos a Larissa, a esposa do irmão Luiz Gustavo, que aniversariou ontem. Coloca em tuas mãos também, Senhor, a saúde do nosso irmãozinho Theo, que irá fazer um exame amanhã, e que o Senhor esteja com ele e livrando ele, toda a sua família, seus pais e seu irmão de todo o mal. Abençoe também, Senhor, os nossos irmãos Claudenir, a sua esposa Aline, que o Senhor cure-os, ó Deus, da Covid,
e que afaste esta doença, ó Deus, da vida deles. Abençoe também todos aqueles que estão enfermos e que eu não citei, mas que o Senhor conhece e que o Senhor visite cada um deles. Ó Deus eterno, sabemos que mesmo em meio às provações, aos sofrimentos, às lutas, nós temos o Senhor Jesus, porque a nossa alegria está no Senhor. A tua palavra diz que a alegria vem do Senhor. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus, colocando também a nossa irmã Ana Pena, a mãe da nossa irmã Ioná, que está aniversariando hoje, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor derrame bênção sobre a vida dela, sobre sua família, sobre seu esposo, seus filhos e toda a sua família. Abençoa, Deus, o pastor Edmar, o conselho da igreja de Itajaí, abençoe todos os presbíteros, os diáconos, todos os irmãos daquela igreja, abençoe todas as nossas congregações, os pastores auxiliares, o Felipe, o João Arthur, o Durval, eu, abençoe todas as nossas congregações. Abençoe a congregação de Indaial também, o pastor Gilberto, que é mais uma congregação da primeira de Itajaí. Abençoe cada irmão ali daquela congregação. Muito obrigado por este momento na tua presença e abençoe todos os irmãos que estão assistindo, todos que vão assistir e participar. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 8 horas, eu encerro aqui. Agradeço a todos pelo carinho e só quero dar um aviso aqui. 9 horas da manhã, no domingo, eu estarei na igreja servindo a ceia só para aqueles que não participaram deste domingo devido já à lotação. E eu peço que você, por favor, me avise para eu providenciar o cálice e o pão, já tudo direito ali. E por favor me avise, pastor, eu estarei no domingo ali participando da ceia. Só vamos distribuir a ceia, não vai ser culto, não, queridos. Nós vamos só ministrar a ceia para aqueles que são do grupo de risco, que iremos marcar individualmente ali, de forma ordeira. Então você, por favor, entre em contato comigo no meu WhatsApp para a gente marcar o horário entre 9 às 9h55, tá bom? E às 10 horas eu estarei ministrando ali o estudo, a escola bíblica, dali mesmo do templo, a partir das 10 horas. Então, de 9 às 9h55, para eu ter os 5 minutos ali para iniciar, me preparar ali para o estudo. Então, 9 horas estarei ali no templo. Você que não participou da ceia, por favor, me avisa. Não esqueça, me avise, pastor, eu estarei lá. A gente vai agendar tudo direitinho para que não haja aglomeração. Vá com a máscara, vá direito, tá bom? Deus abençoe. Hoje não vai dar tempo citar os nomes de ninguém, mas Deus abençoe sua vida.